Olá pessoal, estamos aqui para a gravação do artigo acadêmico Estudo da Qualidade de Ensino Médio em Função do Investimento, disciplina de mineração de dados, professor Ronald Novaes, segundo semestre de 2016. Os tópicos apresentados aqui nessa apresentação serão os objetivos do trabalho, uma breve introdução para a contextualização com relação ao problema que será abordado, os trabalhos que foram tidos como referência para a confecção dessa pesquisa, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e a conclusão, as conclusões. Bem, como objetivo, nós temos a investigação do investimento no ensino médio e dos resultados obtidos na melhoria da qualidade desse ensino. Ou seja, a verificação da proporcionalidade, da proporção do IDEB, que é um índice de desenvolvimento do ensino básico, com relação aos valores investidos no ensino médio no período de 2005 a 2015. Uma breve introdução, só para contextualizar, nós sabemos que o percentual do PIB investido no Brasil em educação ainda continua muito pequeno. E para tentar, na tentativa de compreender melhor a evolução desses investimentos, as informações contidas na base de dados do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foram tomadas por base. Isso aí nos possibilita ter acesso ao somatório dos investimentos em educação realizados no país no período de 2005 a 2015. Para o estudo dessa base de dados, em função da grande quantidade de informações contidas nelas, optou-se como ferramenta pela mineração de dados para alcançar os resultados desejados no trabalho. A técnica de mineração escolhida para a investigação foi a de regressão linear, porque objetiva-se através dela a verificação se a política de financiamento educacional no país está sendo efetiva. Como aporte para a pesquisa, os alinhamentos seguidos foram os seguintes: Pandias, Silva, Goldsmith, Saviani e Taneja. O modelo adotado como metodologia para o trabalho foi o CRISP-DM. A técnica de regressão linear foi utilizada em função do objetivo do estudo, que é a estimativa da proporcionalidade entre o investimento realizado e o resultado obtido através do índice do IDEB. A base do FNDE foi retirada dela a coluna despesa empenhada total e foi acrescida a ela a coluna índice do IDEB, gerando aí uma nova coleção de dados. E dela foram criados 3 novos conjuntos, um comportando 60% da base original para treinamento, 20% para a base de testes, 20% para a base de validação. E esses dados totalmente aleatórios, retirados de forma aleatória da base principal. Então, foi realizada uma análise exploratória dos dados coletados das unidades federativas, e dessa análise, a despesa empenhada na modalidade de ensino médio foi considerada variável independente, e o IDEB, a variável dependente para o período em questão a ser estudado, 2005 a 2015. Foi feito, então, um somatório de todos os investimentos no período, e para o valor do IDEB foi calculada a média para cada ano. Isso aí gerou uma tabela que apresenta os resultados encontrados no próximo slide. Ou seja, eu tenho a coluna de anos, a coluna de despesa dos anos, da despesa empenhada e o IDEB encontrado. O Brasil investiu nesse período 317,7 bilhões de reais. Observa-se que a variação foi bem significativa no período, começou com 11 bilhões em 2005, finalizando com 42 bilhões,4 em 2015, num crescimento de 385,4%. Mas observa-se, no entanto, que o IDEB não acompanhou a evolução do investimento. Ele ficou variando entre 3 e 3,4 pontos, com uma média de 3,3 pontos. Quais os resultados, então, além desse que a gente pode citar aqui? Nós podemos mostrar um gráfico que apresenta o investimento total por região em função da variação do IDEB. E nisso a gente observa que a região que fez o maior investimento em educação foi a região sudeste, com 149,1 bilhões e com IDEB de 3,4. Em contrapartida, a região sul fez um investimento de 35,3 bilhões e obteve, com esse investimento, o maior IDEB entre as regiões, de 3,6.
Nota-se também que deve-se informar que Região Sul, não apresentou a declaração de investimentos desde 2013. Como resultado, também foram realizadas análises para obtenção do coeficiente de relação de Pearson e regressão linear simples para as bases de treinamento e testes, né? E os valores encontrados foram inexpressivos, insignificantes. Denota aí até que, de repente, a gente poderia inferir que, por esses resultados, não há correlacionamento nenhum entre a variável de investimento e o índice do IDEB. Principalmente porque na base de treinamento, justamente o coeficiente de correlação de Pearson foi negativo, foi menos 0,124. Na base de teste também foi negativo, menos 0,03. Os valores, né, o R2 corrigido, para a base de treinamento ficou 0,9 e para a base de teste menos 0,018. Isso aí deve-se principalmente pela não linearidade dos dados, ou seja, eles não estão lineares, eles foram coletados aleatoriamente dentro da base principal, né? E aí a gente sabe que para cada estado a parcela de investimento é proporcional ao seu número de matrículas no ensino médio. E no caso a nossa pesquisa não leva em consideração essa informação. A solução então, como ficaria para a proposição de um modelo de regressão linear que pudesse explicar esse problema de investimento e IDEB? Justamente foi pensando nisso, trabalhar com o próprio agrupamento da tabela 1, que traz o somatório dos investimentos realizados nos anos de 2005 a 2015 e o IDEB médio para cada um desses anos, calculado, né, para cada um desses anos a média do IDEB. Aí sim, quando justamente a gente faz novamente uma correlação das duas variáveis, a gente obtém uma informação totalmente diferenciada. Encontrou-se um coeficiente de correlação de Pearson de 0,864 e o R2 ajustado foi para 0,718. Ou seja, o investimento é a constante ou preditor e a variável dependente é o IDEB. Isso quer dizer que esse valor encontrado de 0,718 está predizendo que a variação do investimento na educação do ensino médio é impactada em 72%, ou seja, impacta em 72% a variação do IDEB. Isso quer dizer que eu tenho o quê? Uma correlação forte entre as duas variáveis. Tendo por base que a equação, né, de uma regressão linear é y igual a x mais b, e também que os coeficientes do modelo gerado foram 2,965 para B e 0,3 para A nossa equação, ela vai ficar, nossa equação preditora vai ficar representada da seguinte forma: IDEB é igual a 0,10 multiplicado pelo investimento mais 2,965. Assim sendo, com a equação definida, podemos prever o comportamento do IDEB para as variações do investimento. Podemos também realizar projeções para os próximos 5 anos, aumentando gradativamente o investimento. E no próximo slide eu tenho um gráfico com comportamento do IDEB em função de investimento projetado no modelo gerado. Podemos notar que eu não tenho muita variação significativa aqui do IDEB nessa situação. No eixo do X eu tenho o IDEB, no eixo dos Y, no eixo do X, perdão, eu tenho o valor investido, no eixo dos Y eu tenho o IDEB. A gente vê que simplesmente, mesmo aumentando o investimento, a variação do IDEB é pequena, mantém-se entre 3,4 e 3,6. Isso quer dizer que no cenário atual, para eu conseguir uma variação um pouco mais significativa, eu teria que fazer um investimento na ordem de mais de 100 bilhões de reais, ou seja, mais do que o dobro que é investido atualmente, para ter um IDEB de 4 pontos, né, uma variação de 0,4. Eu mais que dobro o valor do investimento para ter uma variação de 0,4, de 3,6 para 4. Que conclusão a gente chega com essas observações? Que o IDEB não tem acompanhado a evolução dos investimentos. Outra, que a expectativa no crescimento desse índice, né, não vem se comprovando com o passar dos anos, ou seja, eu não tenho eficácia na aplicação dos recursos e, obviamente, não vou ter melhoria na qualidade do ensino. O próximo gráfico, no caso, comprova isso, que eu tenho justamente algumas regiões com variação negativa do IDEB. Se eu der uma olhada aqui, justamente essas observações confirmam, né,
a necessidade de criação de implementação de mecanismos de controle, de políticas fiscalizadoras, políticas corretivas. Tem a região sul que pula de 3,7 em 2009 para um IDEB de 3,3 em 2015, apesar de não ter observações realizadas de 2009 para cá. A região norte também, de 3,2 em 2009, cai para 3,1 em 2015, ou seja, taxas decrescentes, mesmo tendo o valor dos investimentos na região, no ensino médio, aumentados. Deseja-se, então, com essas mudanças, né, de criação e implementação de mecanismos de controle, mudanças com a criação de políticas fiscalizadoras e corretivas, realizar um acompanhamento mais criterioso, mais justo, mais ajustado na execução dos recursos destinados à melhoria da qualidade do ensino médio no país, visando assim um aumento significativo do IDEB em relação ao aumento dos valores investidos. Muito grato pela atenção e até uma próxima oportunidade.